E aí, Cristo é a liderança da sua vida? Você conseguiria falar com seriedade que Deus é o cabeça da sua vida? Então a sua vida está pautada em Deus? Isso é extremamente importante da gente pensar, porque às vezes não é a realidade. Você pensa que é, mas não é. Então, é importante que você reflita nos dias que você tem passado. E aí? Quanto tempo você passa com Deus? Né? Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado de refletir. Será que eu estou tendo uma comunhão com Deus de qualidade? Ou só estou passando os dias? Lembrando que a nossa vida aqui é só uma vírgula. Né? Tudo que a gente vai viver na vida posterior com Deus no céu depende dessa daqui, de como você está vivendo. E olha, quem perder a próxima, perdeu tudo na vida. Porque muitas vezes a gente vai fazer algumas coisas e nem ora. Né? A gente não procura saber qual é a vontade de Deus. E isso é um perigo, porque quando a gente não busca a vontade de Deus, a chance de dar errado é muito maior. Então eu vou repetir. Você tem buscado a ajuda de Deus diariamente? Você tem colocado a sua vida diante dele? E é interessante que Deus fala muitas coisas na sua palavra, né? Ele fala, por exemplo, sobre o sábado, sobre o jugo desigual, entre tantas outras coisas. E aí, as pessoas, elas colocam a vontade de Deus em segundo plano, mesmo falando que é cristão. Então, por exemplo, o menino começa a namorar com uma menina que é de fora da igreja, claramente um jugo desigual. E aí, depois ele vem orar pelo cônjuge que não está na igreja, que quer converter. Você nota que se a gente ouvisse a voz de Deus e procurasse saber exatamente o que ele quer, o sofrimento seria diminuído em uma grande escala. E aí a gente pode voltar, na verdade, lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 27, quando Deus vai falar sobre as bênçãos e maldições. A minha interpretação das maldições de Deus não é que ele vai trazer e quer fazer você sofrer, mas é que o simples fato de você não reconhecer ele, não querer fazer o que ele quer exatamente, vai te trazer tristeza na vida. Quer saber um exemplo? Imagina que você está num frio do inverno e aí você vai tomar banho e coloca ali água quentinha. Quando a chave cai, você sente na hora aquele gelado. Isso eu faço a comparação com o amor de Deus. Se eu estou ali no amor de Deus, eu estou protegido pela água quentinha. Só que quando eu tiro a mão de Deus, eu falo assim, Senhor, eu quero fazer do jeito que eu quero. Aí ele tem que tirar a mão dele da sua vida. E aí quando você faz isso, você está vendido, porque você só está com Satanás, né? Não tem, aqui eu tenho que deixar bem claro, não tem uma terceira via. Não tem assim, eu tô com Deus, Satanás, ou tô no meio, não quero nenhum dos dois. Não tem. Quando você não escolhe Deus para a tua vida, você está oficialmente nas fileiras de Satanás já. Então é muito importante que você pense isso. Nas suas atitudes, nas suas conversas, no relacionamento que você tem com as pessoas, quem que se sobressai? Sobre o que é a sua conversa, sobre o que é os seus costumes, o jeito que você fala, tudo representa alguma coisa. Por exemplo, se você vê um cara largado, de shorts, chinelão, e o outro tá de terno, os dois são advogados, qual você ia contratar? Olha, muito provavelmente você ia contratar o cara que está de terno, que está mais arrumado. Mas por que isso? Eu estou julgando uma pessoa? Exatamente. As pessoas fazem esse pré-julgamento. Vamos pensar assim: esse cara que está de terno é uma pessoa mais séria, né? Então, da mesma forma, quando a gente é cristão, se a gente é cristão e não coloca, não veste a camisa, não porta de maneira que Deus aceita, né? Então a gente tem alguma coisa errada. E é interessante que quanto mais tempo a gente passa com a Bíblia, a gente vai tendo os frutos do Espírito Santo, que você pode ver lá em Gálatas 5, 22 e 23. E aí tem uma frase que eu acho muito legal que diz assim: pela contemplação somos transformados. Então, qualquer coisa que você passe muito tempo, você vai sendo transformado. Por exemplo, você passa muito tempo com pessoas que falam muita gíria. É natural que você comece a falar essas gírias. Você passa muito tempo com um povo, um pessoal que gosta muito de falar sobre séries. Naturalmente você tende a ser igual quando você anda com essas pessoas. Então é assim mesmo com a Bíblia. Quanto mais tempo você passar com a Bíblia, mais os frutos do Espírito Santo vão ser representados na sua vida. E isso é uma baita bênção. Então, por isso que eu preciso te perguntar, quem que é o principal na sua vida? Por qual princípio você age na sua vida? Então isso é muito importante. O que precisa ser transformado em você para que viva de maneira mais plena a supremacia de Cristo em sua vida?
com certeza você deve ter pensado em alguma coisa, e é justamente essa coisa que você precisa se livrar. Porque, como eu já falei anteriormente, a gente não está aqui à toa, né? Não estamos só vivendo por viver. A gente vive por um alvo maior, o alvo que é Cristo, né? Então eu tenho certeza que se eu falar assim para você, você quer ir para o céu? Você vai levantar as duas mãos, talvez as duas pernas, porque todo mundo quer, né? E aqui eu estou falando das pessoas que se dizem cristãs. Mas como que tem vivido? Então é extremamente importante pensar nisso. Você nota que Jesus poderia muito bem, naquele momento de sofrimento, largar tudo e deixar a gente para trás e subir para o céu de uma vez? Mas mesmo assim, ele sofrendo e tendo a possibilidade de sair, ele não saiu. Sabe, é como se você tivesse muito dinheiro e passasse necessidade por amor a alguém. É estranho essa analogia, né? Não faz muito sentido, mas você consegue entender que ele tinha a possibilidade de não passar por aquilo, mas ele escolheu passar por amor. Então, é uma coisa que a gente nunca vai entender. E olha, eu vou repetir isso várias vezes porque não tem como entender esse grande amor por pessoas que não valem nada. E eu queria finalizar um verso com um verso de Isaías, que Isaías vai dizer claramente o que é a nossa justiça, né? Como que às vezes as pessoas entendem, às vezes as pessoas falam que eu sou muito bom, né? Eu faço bem e tal, mas a Bíblia vai falar que a nossa justiça vale como trapo de imundícia. E olha só, diz claramente lá em Isaías 64, versículo 6, diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então você nota que tristeza que é ao que a gente é comparado. Um trapo de imundícia era um pano que eles passavam, os leprosos, nas feridas porque eles não podiam se coçar. Então vê, quão nojento é a nossa justiça. Então de nós não flui nada bom. Tudo que a gente tem de bom no coração é única e exclusivamente pela operação do Espírito Santo. Então, fica a dica, né? Quanto mais a gente quiser se parecer com Cristo, mais a gente tem que estar focado aqui, ó, na palavra dele, né? É ela que vai transformar a gente. E, repetindo o que eu já falei anteriormente, ele já fez a parte dele. Na verdade, ele deu 200% dele. E é interessante que ele criou a gente, salvou e agora está salvando todo dia, porque eu sei que todo dia você passa por um milagre. Às vezes, você pode falar assim, eu não passei por um milagre, mas o simples fato de você respirar, o simples fato de você ir trabalhar, voltar para casa em segurança, é uma operação do poder dele. Então, fica aí para você refletir nesse dia que você está vendo, eu não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas é interessante que você reflita o quanto de amor ele tem por você, porque ele trouxe o filho dele para morrer por você. Então, reflita nesse amor, nesse grandioso amor, que eu sei que ninguém faria isso por você, mas eu sei que ele fez.